Minha avó materna veio de navio para o Brasil, já sabendo com quem iria se casar. Eu fiz exatamente o contrário. Eu me casei por amor. Na época, eu não fazia ideia do quanto essas duas histórias poderiam estar conectadas. Minha avó materna viveu em uma época muito diferente da minha. Os pais decidiam o casamento dos filhos e ela veio de navio, já comprometida com aquele que seria o meu avô. Ela não escolheu aquele casamento, era o que estava determinado para ela. Anos mais tarde, já no final da vida, minha mãe contou uma história sobre ela. Ela me contou sobre uma confusão mental nos momentos finais da vida da minha avó, onde ela começava a preparar coisas na cozinha, alguns doces japoneses, que ela falava para minha mãe: estou preparando para o meu amor que virá me buscar. Essa história sempre me toca muito, porque de alguma maneira havia uma mulher que passou a vida dentro de uma escolha que não tinha sido dela. E eu escolhi diferente. Ainda muito jovem, quando eu estava na faculdade, eu fazia um curso no interior de São Paulo, 8 horas de distância. E depois de 3 meses desse curso, eu larguei tudo por amor. Eu me casei porque queria aquele homem, não porque alguém tivesse escolhido por mim. E essa escolha decepcionou muito a minha família. Naquele momento, eu não estava pensando em constelação familiar. Eu não conhecia esse olhar. Eu estava simplesmente vivendo a minha vida. Anos depois, quando conheci a constelação, comecei a olhar para essa história de uma maneira diferente e percebi que, dentro da família, nem sempre repetimos apenas aquilo que aconteceu. Às vezes também podemos nos diferenciar, podemos escolher algo que antes não foi possível, podemos viver uma experiência que alguém da nossa família não pôde viver. Mas isso não significa rejeitar quem veio antes. Pelo contrário, hoje eu consigo olhar para essa história de minha avó com muito respeito. Ela viveu o que foi possível para ela, dentro do tempo, da cultura e das condições que tinha. E eu pude viver outra realidade. E talvez uma das formas mais bonitas de honrar quem veio antes seja justamente receber a vida que eles nos deram e fazer algo bom com ela. E eu não preciso repetir a história da minha avó para pertencer a ela. Posso honrar a história dela e ainda assim escolher a minha. E talvez essa seja uma pergunta importante para todos nós. Quantas escolhas da nossa vida são realmente nossas? E quantas fazemos apenas porque na nossa família sempre foi assim? Porque pertencer não significa necessariamente repetir. Às vezes, pertencer também é ter coragem de fazer diferente. E talvez essa tenha sido uma das primeiras vezes em que eu fiz diferente sem sequer saber o que estava fazendo. E hoje, olhando para trás, eu consigo enxergar que a minha história não começou em mim. Provavelmente a sua também não. Eu achava que a história da minha avó terminaria naquele casamento, mas depois descobri que havia outra história acontecendo naquela mesma família. Uma história que meu avô fez questão de entregar à minha mãe. Porque antes de descobrir quem somos, existe uma história que já estava acontecendo. E se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, me ajude a levar a mais pessoas essas histórias e podemos dar um novo olhar através da constelação familiar.